Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. Você não odeia a Globo bastante. E eu falo isso com toda sinceridade. O Brasil só vai pra frente o dia que a Globo deixar de existir. O dia que a Globo fechar as portas. E olha, não de forma impositiva, por ordem de uma justiça, não. Quando o povo brasileiro parar de sintonizar nessa porcaria. Não tem nada hoje mais podre no Brasil do que essa porcaria de Rede Globo. Hoje, se o Hitler tivesse vivo, ele com certeza só assistiria a Rede Globo. Tá tendo uma guerra onde todo mundo já tomou um lado. O mundo inteiro entendeu que Israel tá certo nessa guerra Israel-Irã. Irã é um país que conhecidamente financia grupos terroristas, é uma ditadura que está oprimindo o seu povo. O povo de Irã quer derrubar esse regime, mas não dá conta. Mesma coisa Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. E aí o Irã queria produzir uma bomba atômica, várias bombas atômicas para distribuir para grupos terroristas. Aí você imagina, sabe aquele terrorista que vai atropelar o povo com um carro? Imagina esse cara com uma bomba atômica. Pois bem, Israel foi lá e agiu e atingiu bases militares. A única emissora que parece que tomou o lado do Irã é a Rede Globo. Agora eu quero te apresentar um cara, antes da gente seguir em diante. Esse aqui é o Rafael Rosenzagen. Ele é o porta-voz do exército israelense, tá? Da IDF. E ele está sempre nos mantendo informado com notícias da hora, na hora que acontece, sobre como é que está a situação lá. Olha, aqui para você ver, é uma foto dele lá em Israel, bem no hospital que acabou de ser atingido por mísseis do Irã. Ele fez um relato que eu preciso compartilhar com vocês, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Escuta isso aqui que o Rafael está falando sobre a Rede Globo. Entre as grandes plataformas, somente uma não me deu espaço. Hoje estamos completando uma semana de guerra. É uma guerra histórica que está mudando o rumo da humanidade. E seus resultados farão com que esse mundo seja mais livre, seguro e estável. A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação. Na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Há 2 dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista. Estava tudo combinado, horário, formato, jornalistas. Seria na madrugada aqui em Israel. E eu topei. 1 hora antes de minha entrada, me disseram que a entrevista foi declinada porque, abre aspas, diminuíram o tema Israel e Irã para entrar mais sobre política de Brasília. Fecha. Tudo bem, me pareceu estranho, mas acontece. Se bem que depois fiquei sabendo que no mesmo programa teve um grande espaço sobre a guerra em Israel. Mas ontem as coisas pareceram se esclarecer. Ontem eu fui até o hospital Soroka, que foi bombardeado pelo Irã no sul de Israel. Cheguei até o míssil iraniano, subi no prédio principal que foi destruído, tive uma visão quase que exclusiva sobre o que aconteceu. Falei com a Globo, expliquei o lugar que estava, até mandei uma foto e sugeri uma entrevista no próprio local. Aceitaram. Depois começou uma enrolação total. Marcamos um horário, desmarcaram. Marcamos outro horário, desmarcaram de novo. Marcamos pela 3ª vez. Pouco antes de minha entrada, recebi uma mensagem dizendo que não vai ser possível a entrada. Dessa vez não me passaram nenhum motivo. Eu me pergunto, é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para esclarecer a posição das Forças de Defesa de Israel de forma direta para o público brasileiro. Estou à disposição para qualquer pergunta sobre a atuação militar de Israel. Qual realmente o motivo que não autoriza a minha entrada na Globo News? É um canal de grande audiência no Brasil, de grande importância jornalística, mas que, infelizmente, seus telespectadores que se interessam pela guerra Israel-Irã ficam carentes de uma posição oficial. Se o objetivo é um mundo mais livre, mais seguro, mais justo, a posição oficial das Forças de Defesa de Israel também deveria ter espaço. Bom, aí vem a parte curiosa. A Globo noticia os números que são enviados do Hamas como se fossem dados oficiais. Quando você vê essas jornalistas da Globo falando que não sei quantas mil pessoas morreram, tantas pessoas morreram no ataque, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Preste atenção, o Hamas é um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças. Tá? É um grupo terrorista que queima mulheres vivas, que fez aquele ataque terrorista contra Israel.
A Globo noticia esses números como se fossem verídicos, como se fossem verdade, mas não deixam que um porta-voz do exército de Israel fale na sua plataforma. Olha que loucura! Informações do terrorismo são distribuídas como sendo verdade. Palavras de um oficial do exército de Israel que fala português pela primeira vez na história nunca é noticiada. Por que que a Globo odeia tanto os judeus? Por que que a Globo odeia tanto os cristãos? E por que que a Globo odeia tanto a verdade? Ama terroristas. O que aconteceu com essa porcaria? O Brasil só tem futuro o dia que todas as casas e lares do nosso país nunca mais sintonizarem nessa canal janela direta com o inferno. Gustavo Gayer, e mais uma fala contundente, levanta uma denúncia que ecoa entre milhões de brasileiros conservadores. A manipulação midiática, promovida pela Rede Globo e seu evidente viés político. Com coragem, ele afirma que o Brasil só terá futuro no dia em que o povo acordar e deixar de consumir o conteúdo envenenado dessa emissora. Essa crítica se mostra ainda mais pertinente diante dos fatos apresentados por Gayer, que expõe a omissão da Globo ao recusar repetidas vezes a participação do porta-voz do exército israelense Rafael Rosenzweig, único brasileiro com acesso direto a informações oficiais do fronte da guerra entre Israel e Irã. Destaca algo inaceitável. Enquanto a Globo silencia a voz oficial de Israel, ela reproduz sem critérios dados fornecidos pelo Hamas, um grupo terrorista conhecido por massacres brutais e ataques covardes. Essa postura não apenas fere o jornalismo, mas atenta contra a ética e a verdade. A narrativa promovida pela Globo sugere simpatia por regimes opressores e terroristas, como Irã, Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, menos todos regimes idolatrados. Direta ou indiretamente pela esquerda brasileira, esse posicionamento escancarado da emissora se encaixa perfeitamente no projeto de poder do governo Lula, que se apoia justamente em uma imprensa submissa e em aliados internacionais alinhados com ditaduras e regimes autoritários. Ao negligenciar o conflito no Oriente Médio e dar prioridade à política de Brasília, a Globo mostra que sua missão não é informar, mas moldar a opinião pública conforme seus próprios interesses. É assustador constatar que, plena era da informação, milhões de brasileiros ainda se informam por um canal que prefere dar voz ao Hamas do que a um militar israelense com provas em mãos. A pergunta de Gayer ressoa com força. Por que a Globo odeia tanto os judeus, os cristãos e a verdade? A resposta parece estar no fato de que a emissora já não representa o povo brasileiro, mas sim uma elite ideológica decadente, a mesma que sustenta o atual governo. Ao se calar diante da verdade e amplificar mentiras, a Globo se torna cúmplice da desinformação, uma prática comum do lulopetismo. Esse caso revela uma engrenagem maior. A parceria entre mídia, governo e ideologia é menos um tripé tóxico que busca desacreditar os valores conservadores, cristãos e patrióticos. Gustavo Gayer acerta ao fazer esse alerta. Não se trata apenas de uma questão jornalística, mas de uma batalha cultural, espiritual e ideológica. O povo brasileiro precisa urgentemente deixar de dar audiência a quem distorce os fatos, ataca os aliados do Ocidente e glorifica terroristas.